Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu em nenhum momento tinha intenção de fazer um vídeo sobre a redação do Enem, sobre o Enem, sobre nada disso, porque não é o foco desse canal. Eu não sou professora de redação, mas eu recebi muitas mensagens ontem no meu Instagram me pedindo um vídeo, pedindo para eu comentar a redação, o tema da redação, que foi, para quem não sabe, para quem tá chegando aqui agora, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu vou falar algumas coisas que me vieram depois de muita reflexão. Desde ontem estou refletindo sobre tudo isso. E, obviamente, como é um vídeo meio que no impulso, eu não tive muito tempo de preparar esse vídeo. Eu demoro muitos dias para preparar um vídeo, minha gente. Então, talvez tenham lacunas de pensamento, talvez tenham dúvidas, talvez eu mude de ideia daqui 2, 3 dias, mas aqui vai ser o meu parecer de hoje no impulso. E para quem tá chegando agora, porque possivelmente alguém que não é inscrito no canal vai chegar por conta desse vídeo, eu aqui falo sobre cinema, sobre literatura, sobre poesia, principalmente coisas relacionadas à arte e à cultura de uma maneira geral, que eu gosto muito. Eu pensei em separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu pensei em falar sobre os pontos que você poderia ter usado para direcionar a sua redação. E no segundo momento eu vou comentar alguns tweets que são bem doidos aqui. E doidos no sentido triste, no sentido de criatividade, porque acho que dá para embasar a nossa conversa a partir de agora. Quando a gente tem um tema que fala sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu acho que o mais importante aqui para começar a sua dissertação é pensar nas coisas que não podem faltar na sua redação, né? No caso aqui, democratização é uma das palavras-chave, acesso é uma outra palavra-chave e cinema no Brasil é uma outra palavra-chave. Você pode ter usado alguma dessas três palavrinhas-chave para ser o norte da sua dissertação, mas o mais importante aqui é que não poderia deixar de falar sobre a democratização, que eu acho que essa é a palavra-chave mais importante. Na prova, a gente tinha 4 textos de apoio, sendo que, pelo que eu me lembro agora, um dos textos era uma espécie de gráfico que falava sobre o número de espectadores de televisão, o número de espectadores de televisão que vão ao cinema, o número de espectadores que vão às salas de cinema e pessoas que assistem televisão da sua casa e de streaming também, pensando em plataformas de streaming. A gente tinha um outro texto de apoio também, que era um texto de apoio da Ancine, que fala sobre o número de salas presentes no Brasil. E a gente tinha mais 2 textos, que um eu acho que falava sobre o cinematógrafo, né, de quando o cinema surgiu, dos irmãos Lumière, que o cinema ele entra como uma ferramenta de contar uma história, e tinha um outro texto, se eu não me engano, que falava sobre que o cinema é a possibilidade de você contar a sua história individual para as pessoas, para o mundo, né, enfim, eu acho que é isso, se eu não me engano. Quando eu li esses textos de apoio, me veio a sensação de que o que se esperava que você desenvolvesse na sua dissertação era alguma coisa relacionada ao cinema, espaço físico, como que a gente democratiza o acesso às pessoas que não têm acesso a essas salas para toda uma população do Brasil que é imensa. Olhando os textos de apoio, me veio isso a priori, mas é claro que você pode, a partir disso, expandir esse guarda-chuva para a questão do cinema barra arte, como que você enxerga o cinema como uma obra de arte, como uma mídia catalisadora de pensamentos de uma sociedade como um todo. Pensando na questão do acesso ao equipamento cinema, à sala de cinema, a gente pode pensar começar pela palavra democratização. Democratização vem de democracia, democracia vem de poder ao povo, e pensando em poder ao povo, quando um povo ele tem liberdade, quando um povo tem equidade, quando um povo tem igualdade. E partindo desse ponto de vista, a gente sabe que não existe salas de cinema em todas as cidades do Brasil. E democratizar significa que todas as pessoas do Brasil tenham acesso às salas de cinema, o que não acontece. E como que você viabiliza, né, as pessoas a terem acesso a salas de cinema nas suas cidadezinhas? Você teria que pensar talvez em formas alternativas de se ter cinema numa cidade, né? Não necessariamente a gente precisa ter aquele equipamento da forma
como é construída dentro dos shoppings, né? Quando a gente pensa no acesso a esse equipamento, que é o cinema, a gente tem que pensar em duas coisas que são extremamente importantes, que vêm a partir desse grandão aqui, que é a democratização. A gente tem que pensar no acesso, que é o acesso geográfico, né? Que seria a distribuição de salas de cinema por todas as cidades do Brasil. E a gente também tem que pensar no acesso, que é o acesso econômico, minha gente. Porque junto com a construção de salas de cinema em cada cidade, você teria que garantir que a população pudesse usufruir desse benefício. Então, como que você viabiliza o acesso das pessoas nesses equipamentos culturais? Eu penso que poderia ser através de políticas públicas, que é uma coisa extremamente complicada agora, né? Porque a gente está vivendo um período de desmonte do governo em relação à cultura. E como que a gente pode pensar que pode ter políticas públicas de acesso aos cinemas e o governo, ele tá cagando para a cultura? São coisas assim que são contraditórias para a gente pensar e para a gente questionar, mas podia ser o norte para sua dissertação. Então você pode pensar na democratização por esse viés, que é o viés altamente, de alguma maneira, até comercial do negócio, do que é o cinema, né? Pensando inclusive na cultura como mercadoria, né, de uma nação, que para ter acesso, precisa ter alguma política pública, precisa ter uma democratização também na distribuição dessas produções de filmes, principalmente dos filmes nacionais, né? Porque quando a gente tem filmes estrangeiros, principalmente os americanos e principalmente os filmes de heróis, eles têm uma demanda muito maior de público. Isso também tem a ver com o nosso olhar, né, com o nosso treinamento do que a gente assiste, do que a gente não assiste no cinema. Quando o ser humano, que ele não tem acesso nenhum ao cinema, jamais na vida dele, quando ele tem a oportunidade de pegar ali R$50, R$70 para ir assistir um filme com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família, sozinho, não importa, ele vai querer assistir aquele filme que tá todo mundo falando, que tá passando em todas as salas do cinema. E qual é esse filme? É o Vingadores Ultimato, enfim, não tô desmerecendo a obra dos Vingadores e quem gosta de Vingadores, minha gente. Eu só tô falando que um cidadão que mal tem dinheiro para nutrir a sua família nos bens mais básicos, né? De alimentação, saúde, enfim, ele quando vai pegar o dinheirinho dele pra ir ao cinema, ele quer consumir aquela coisa que tá no hype, na moda, porque vai ser uma coisa muito satisfatória na vida dele, né? Porque é um luxo na vida da pessoa. Então, como que a gente transforma o cinema também? Como que a gente retoma esse lance do cinema, dele ser uma coisa mais corriqueira na vida, né? Como que a gente leva para a população a democratização do poder econômico. E aí, minha gente, isso aí é uma coisa que dá para destrinchar, viu? Você pode falar nesse lugar aí das políticas públicas, você pode falar de Lei Rouanet, você pode falar do fundo para o audiovisual, você pode falar de N coisas aí. E isso não é só para o cinema, é que a prova é especificamente de cinema, mas isso para todos os campos de arte e cultura. Aí, a gente poderia destrinchar esse tema para outros vieses, mas aí a gente talvez fugisse um pouco ao tema central da redação, que é pensar no cinema como arte, como cultura, como sendo o cinema uma parte de um grande guarda-chuva, que a gente pode fazer uma transposição, que é como que a gente democratiza a arte e a cultura no Brasil. Eu tenho falado bastante sobre esse tema, inclusive eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre a descolonização do nosso olhar em relação à arte e à cultura. O cinema é uma pontinha só. É só uma pontinha do guarda-chuva. A gente pensa no guarda-chuva, o cinema é só um negocinho aqui. A gente tem as artes plásticas, a gente tem a literatura, a gente tem a dança, a gente tem a arquitetura, a fotografia, a design, tem muita coisa embaixo desse guarda-chuva. Então a gente tem que pensar como que a gente democratiza a arte no nosso país, que é um trabalho de base que tem que ser feito, que é um trabalho que é uma construção diária e que não é a curto prazo que isso vai acontecer. E aí eu vou cair num ponto que tem a ver com um tweet que eu li, de alguma maneira dialoga com isso que eu tô falando. E também como que a gente pode valorizar uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Porque assim, é muito complicado mesmo a gente falar de uma comida que a gente nunca experimentou. Minha mãe é pedagoga e especialista em educação do campo e me soltou abre aspas. Achei péssimo o tema do Enem.
Como estudante da zona rural que sequer tem acesso ao cinema, vai conseguir redigir um texto sobre acesso ao cinema. Fecha aspas. Meu Deus, que tapa na cara, tô reflexiva agora. Então, olhando aqui para essas palavras, para esse tweet, ele é muito real, né? Como que você pode escrever sobre uma coisa que você não conhece, mas eu acho que o pulo do gato para o estudante, para o aluno, seria você pensar em contraposição. Se eu não tenho isso, o que poderia ser feito para isso chegar até mim? E eu acho que o mais louco aqui nesse tweet é como que você faz para esse aluno pensar que a falta desse equipamento na vida dele é realmente fundamental e importante. Porque não é o que as pessoas pensam. As pessoas fizeram tweets falando que tem tantas coisas que são mais importantes que o cinema, por que o tema da redação é esse? As pessoas escreveram assim: faz todo sentido a redação no Enem. Pedir a opinião sobre algo que a maioria da população brasileira não tem, desconhece e muitos jamais saberão como é. Supérfluo a vida. Algo mais brando seria de bom ruim. White people problem como presidente e sua trupe. Aí tem uma outra pessoa que colocou aqui que tem tantas coisas mais importantes para ser discutidas no Brasil: desemprego, suicídio, bullying, desmatamento, violência, drogas, problema dos idosos, e cai sobre cinema. Aí colocou entre parênteses, não querendo menosprezar o tema, mas as situações mais relevantes. Eles não conseguem fazer a conexão do quanto o cinema tem total a ver com todas essas outras questões que aparentemente não são supérfluas, ao passo que o cinema parece ser supérfluo. Só que eu já cansei de falar aqui, vou repetir sempre que for necessário. A arte, ela está aqui no mundo, ela existe no mundo para deflagrar, para protestar, para condenar, fazer você pensar sobre todas essas questões que acontecem no mundo. Através do cinema você vai poder discutir todos esses temas. A questão do desemprego, a questão do suicídio, a questão da fome, a questão da Amazônia que está pegando fogo, o óleo que está nas praias. O cinema ele é capaz de fazer documentários sobre a realidade humana. E o cinema é capaz de fazer o ser humano questionar o seu próprio lugar no mundo, e a partir do seu questionamento do seu lugar do mundo, do seu reconhecimento ali do outro lado da tela, ele se reconhece como uma pessoa que tem total importância no mundo como ser social. Não culpo nenhum dos alunos, nenhum dos tweets, porque é um problema imenso do Brasil, que é um problema estrutural, que a gente não consegue reconhecer as artes e a cultura como uma coisa absolutamente essencial para a nossa construção como ser pensante, crítico. A arte ela é capaz de trazer à tona as subjetividades, ela é capaz de explicar sentimentos que a gente não consegue entender racionalmente, que a gente entende por outras vias. E é triste demais você ver uma nação que é completamente alheia a isso tudo que é tão importante, porque um ser humano que ele não questiona, que ele não pensa sobre a vida, ele é manipulado, ele é enganado. E para esse governo é extremamente importante que se tenha pessoas que não pensem, que não questionem, porque a gente está vivendo sob o mando e o desmando de um governo absolutamente autoritário. E aí que eu entro num outro ponto, que é o ponto de por que no momento em que o Brasil teve esse desmonte inteiro de cultura, né? É um governo que está solapando com a área cultural. Tem até um tweet aqui muito bom que diz: o governo Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, cortou 43% do fundo de audiovisual, cancelou os novos editais de cinema, barrou projetos com temática LGBT+, destruiu a Ancine. Como que esse mesmo governo que fez tudo isso com a cultura coloca agora na redação esse tema? Foi à toa que eles colocaram esse tema na redação? Foi para mapear como que os jovens, os adolescentes estão pensando em relação à cultura do nosso país? Esses daqui têm um viés mais de esquerda, esses daqui têm um viés mais de direita, esses daqui são os liberais, esses daqui são os radicais, esses daqui são assim, assim, assado. Tipo The Handmaid's Tale, sabe?
que a sociedade começa a ser dividida em castas e quando a gente vê, a gente está sendo jogado de um lado para o outro, sendo torturado, sendo censurado, aí tem lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Não sei se vocês já assistiram The Handmaid's Tale, mas é mais ou menos por aí que o negócio começa e acontece. Então é uma coisa pra gente pensar e duvidar sempre do que tem por detrás disso. Eu acredito que se a gente ainda tem um mínimo de dignidade e compostura nesse país, os alunos não serão julgados pelo viés, pela sua orientação política, porque se isso tiver em pauta, aí que a gente realmente foi para um lugar que nem sei quando que a gente sai dessa. Já tô descrente de como a gente sai dessa sem ter chegado nesse lugar de comprovação dessa teoria da conspiração, imagine, né? Enfim, uma outra coisa que falaram pra mim, que tem a ver com esse desmonte da cultura, o desmonte da cultura começou no dia 1º de janeiro de 2019 desse ano, minha gente. Eu fiz um vídeo no começo desse ano, em janeiro, sobre o fim do Ministério da Cultura nesse país. O Ministério da Cultura agora, ele é um pedacinho do Ministério da Cidadania e do Desenvolvimento. E agora as pessoas nessa prova tuitaram, tem vários tweets aqui, eu citei o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura foi extinguido, eu não sabia. Vários tweets, gente, a rodo tem isso no Twitter. Isso não vai fazer com que a sua nota diminua no Enem, uma professora amiga minha me falou. Mas assim, as pessoas elas não sabem nem o que está acontecendo no próprio país. Um balanço, minha gente, se esse tema da prova do Enem foi incrível ou não foi, eu sinceramente não sei explicar. Dentro da minha bolha, da minha perspectiva, das minhas paixões, dos meus interesses, esse tema é maravilhoso, porque eu acho que há muitos anos que o Enem não abordava o tema de arte e cultura na sua redação, mas por outro lado, a gente vê pela manifestação dos alunos que não gostaram do tema na internet, como que as pessoas elas não estão nem aí para o cinema, não estão nem aí para a arte, não estão nem aí para nada disso. Então, que trabalho que tem que ser feito, né, para que isso se reverta? Porque é um país que não tem arte, que não tem cultura, gente, é um país muito triste. É como se você pintasse todo mundo de cinza, sabe? Sem alegria, sabe? Não tem nada contra o cinza também. Mas imagina um mundo só de uma cor. Ia ser um horror. Tudo vermelho, ou tudo azul, ou tudo cinza, para ser mais democrático, enfim. Bem, minha gente, acho que é isso. Não sei se eu ajudei, se eu piorei, se eu falei muita coisa nada a ver nesse vídeo. Acho que ajudou também eu dar uma organizada nas minhas ideias, enfim. Espero que vocês tenham gostado, deixem os comentários de vocês em relação a tudo isso que eu falei. Muito obrigada por terem visto esse vídeo. Se você chegou até aqui, gente, obrigada. E um beijo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, enfim, compartilha com os amigos que fizeram o Enem, essas coisas todas. E é isso, beijo, até a próxima e tchau!